Bom dia, a paz estejam com todas. Bom dia, Vi, Cleo, Lu, amém. Quase que eu rodei hoje, de canseira, mas estamos aqui, firme e forte. Vê agora, tá com áudio. Aumenta o celular, o volume dele. Aqui tá normal. Amém. Deu certo? Amém. Estamos escutando. Às vezes dá um errinho quando a gente entra, daí você sai, entra de novo, ele volta. Aí tem problema, que às vezes é o meu também. Vamos enviar o aviãozinho. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas no privado. Acho que é. Aí. Como estamos indo no jejum, estamos firmes, fortes, 9 dias já. Amanhã já é 10, só falta 30 daí. Olha só, como passa rápido, né? Amém? Vamos então para a leitura do devocional e depois a leitura bíblica. Alguém está tendo alguma dificuldade? Está tendo algum travamento? Algum peso espiritual? Alguma opressão? Alguém está sentindo alguma coisa essa semana? Está tudo bem? Estão fluindo? Podem colocar as dificuldades aqui para a gente poder ajudar, meninas. Puder escrever ou mandar no WhatsApp depois. Está sendo desafiador, né? Para quem gosta, muitas vezes, né, de comer algo muito, é bem desafiador. A gente tem que lembrar toda hora que a gente está em jejum, senão a gente esquece. Ai, não. Você vê como que é as coisas. Olha lá, ó. Desafiador. À noite passou mal alguma coisa. Temos que lembrar o tempo todo que estamos. Meu Deus. Por isso que nós temos que estar constantemente lembrando que estamos em jejum e saber quem anda com nós, porque o inimigo se levanta mesmo. Por isso que a gente tem que estar todo dia firme com o Senhor. Se a gente estivesse fazendo um devocional sozinha, eu acho que seria mais difícil. Porque quando eu fazia sozinha, gente, era muito mais difícil, porque você não tinha com quem compartilhar aquilo ali. Por isso que agora, quando eu faço, eu sempre quero fazer junto com alguém, porque quando a gente sabe que tem mais pessoas envolvidas, a gente meio que, não, né, fulano tá fazendo também, né, tamo firme, tamo junto, né, porque sozinho a gente desiste, porque a gente pensa, eu vou desistir, só eu mesmo, né. Agora, quando tem mais gente envolvida, é mais gostoso.
E igual o jejum de Daniel que eu quero fazer. Quero que bastante gente se envolva, porque não é fácil. O jejum de Daniel é 21 dias, é menos, mas é algo mais restrito ainda, né? Tem que tirar carne, frango, farinha. É pior do que esse que a gente tira só um, que já é desafiador. Amém? Mas a gente vence. Juntos, juntas, a gente vence. Por isso que fala, né? A comunhão, estar juntos sempre. Sempre estar em comunhão com os irmãos, com as irmãs. Por quê? Porque junto a gente é mais forte. Que a gente vai conseguir. Amém? Sozinho é difícil. Mas quando a gente está na caminhada, todo mundo está no mesmo propósito, a gente consegue. Amém? Por isso que a gente sempre tem que fazer reunidos juntos. Sempre se reunir, né? Igual o grupo de oração de terça. Para mim, gente, tá sendo maravilhoso a Josi me convidar para esse grupo. Eu falo que eu coloquei como prioridade para mim, na minha agenda. Eu deixo de dar aula hoje. Eu renuncio ao meu trabalho para ir na oração, coloco alguém para trabalhar no meu lugar. Antes eu não colocava, porque eu pensava, não vai dar aula do mesmo jeito, vai fazer do mesmo jeito. E Deus tem cuidado, Deus tem colocado a mão. Hoje eu vou buscar o Senhor primeiro, depois as outras coisas. Porque muitas vezes nós temos até medo de colocar alguém para fazer algo que a gente acha que só a gente vai fazer. Que só nós podemos dar conta, não, porque é só eu. A gente acha que a gente é insubstituível. Eu tive muito isso comigo por muito tempo. Que só eu sei fazer, só eu faço. Ninguém faz como eu faço. Gente, Deus que me perdoe, mas a gente tem sempre alguém para fazer. A gente sempre vai ter alguém para entrar no nosso lugar. Se a gente morre, as pessoas já vão esquecer. É assim. Se alguém sai, o outro entra. E eu tive que aprender isso na dor, né? Tive que aprender isso, Deus falando, seja dependente de mim, né? E quando Deus começou a mandar eu priorizar Ele, né? Do que o meu trabalho, que era algo que eu ficava praticamente, colocava às vezes o meu trabalho nos lugares das coisas de Deus. Por quê? Porque eu ficava, ninguém faz, é somente eu. Eu tive que aprender isso na dor e Deus começar a trabalhar isso em mim. Por isso hoje, às vezes eu dou aula lá, mas se tem um grupo de oração às 8, eu vou no grupo, largo tudo lá, controlo as coisas pelo WhatsApp, às vezes alguma coisinha, respondo alguma coisa, olho a câmera, mas eu vou em paz, sabe? Vou em paz, porque a gente precisa priorizar Deus. Se a gente consegue, né, fazer igual eu, largar alguém lá e ir, vai, mas antes eu não conseguia. Antes eu não conseguia, eu ficava com a minha mente perturbada, falando não vai fazer igual, não vai. E tá tudo fluindo, porque a gente tem que aprender a depender de Deus. A depender que Ele toma conta, até do nosso trabalho. De tudo, de tudo. É difícil, lógico que é, mas a gente precisa dar um passo. Então hoje eu priorizo a nossa comunhão de terça, que é às 8. Eu falo, se tiver que buscar, se tiver mais grupo de oração, eu vou. O grupo de terça, às quinta-feiras com as meninas na academia. Se tiver lá no Aldo Brancal, sexta-feira a gente vai fazer aqui na academia, quinta eu vou pregar no alto. Eu sempre vou priorizar. Né? Hoje eu coloco gente, isso que eu falo, Deus ele está me ensinando a ser dependente dele. Antes eu jamais largaria a academia de noite também para poder ir ministrar ou fazer alguma coisa. Antes eu não conseguia. E hoje Deus tem me trabalhado isso em mim. Por isso que a gente tem que deixar Deus trabalhar em áreas que muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir. Mas nós precisamos dar um passo. Tem muitas mulheres que é assim, não só no trabalho, mas dentro de casa. Porque se eu não fizer, nada acontece. Nada flui. Né? A gente é muito assim, a gente gosta de pegar tudo pra gente. Mas a gente precisa começar a entregar. Amém? Vamos lá no dia 9, não enterre a sua esperança. Nós vamos no devocional primeiro. A leitura de hoje é Lucas 8,
49 do 56. Amém? Não enterre a sua esperança. Jairo procurou Jesus porque sua filha estava gravemente enferma. Enquanto caminhavam para a casa de Jairo, chegou a notícia que ele mais temia. A menina havia morrido na mesma hora. Disseram que não valia mais a pena incomodar o mestre, porque aquelas pessoas, a morte, havia encerrado qualquer impossibilidade. Jesus, porém, voltou-se para Jairo e pediu que ele não tivesse medo, mas continuasse crendo. A circunstância havia mudado, mas o poder de Cristo permanecia o mesmo. Aquilo que parecia definitivo aos homens ainda estava sujeito à autoridade de Jesus. Há momentos em que as notícias ruins, elas tentam sepultar a nossa esperança antes que Deus conclua sua obra. O medo anuncia de que tudo acabou, enquanto a fé nos convida a continuar caminhando com Cristo. Crer não é negar a gravidade da situação, mas reconhecer que ela não é maior do que o Senhor. Talvez algo tenha morrido em sua vida, um sonho, um relacionamento, uma oportunidade ou uma expectativa. Coloque essa área diante de Jesus, mesmo quando não houver possibilidade humana. A sua presença ainda pode escrever um desfecho diferente. A última palavra não pertence à circunstância, mas a Cristo que permanece presente nela. Amém? Vamos orar. Vou ler a oração que está aqui, a gente já passa para a leitura bíblica. Amém? Jesus, quando as notícias despertarem medo, ajuda-me a continuar crendo. Visita as áreas da minha vida que parecem sem esperança. Manifesta a tua vontade sobre elas. Não permitas que eu encerre aquilo que ainda está em tuas mãos. Sustenta-me com a tua esperança, com a tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais um dia no dia 9, Senhor. Oramos, Senhor, por essas vidas, ó Pai, que estão nos assistindo, que ainda vão assistir, ó Pai. Que o Senhor possa agora, Senhor, descer com a sua sabedoria, com o seu doce Espírito Santo nos consolando, colocando paz dentro de nós e que possamos seguir firmes, ó Pai, mais um dia na tua presença. Porque se estamos aqui, Senhor, conseguindo assistir essa live, nesse dia, mais um dia, porque o Senhor nos permitiu, com saúde, estarmos aqui. E muitas vezes, muitas pessoas estão enfermas hoje, nós oramos por essas pessoas que estão lutando pelas vidas, lá naquele hospital, ó Pai. Pessoas pedindo oração constantemente pela vida, ó Pai. E nós estamos aqui, sendo gratos a Ti, ó Deus, todos os dias, pedindo um renovo, pedindo uma sustentação, pedindo que o Senhor nos derrame, ó Pai, Teu Espírito Santo, para que possamos seguir e sendo gratos pela vida que temos hoje. Em nome de Jesus, toca, Senhor, pessoas que estão passando por necessidade muitas vezes, passando por algo que a gente não sabe, mas o Senhor conhece cada pessoa e cada coração. Coloca os Teus anjos ao redor agora, Pai, e que o Senhor possa descer, Senhor, descer colocando paz, paz em quem precisa ter paz. Em nome de Jesus, coloca palavras em minha boca agora, nesse momento, ó Deus. Palavras que as pessoas precisam ouvir hoje. E que o Senhor derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo, o Teu sobrenatural nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra aqui. Lucas, Lucas 8, do 49 ao 56. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, está tudo certo? A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre.
Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Olha os 50. E tendo chegado à casa de Jesus, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se deles, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus tomou-a pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A verdade central dessa passagem, né, de Lucas, que é muito linda essa passagem, a última palavra, ela não pertence à circunstância, mas ao Cristo permanece presente nela. E hoje, né, no dia 9, hoje eu quero falar com as pessoas que receberam uma notícia que tentou matar a sua esperança. Muitas vezes nós recebemos notícias que matam a nossa esperança e a nossa fé. Porque existem momentos em que não é apenas a espera que dói. É quando durante a espera de Jesus, a situação parecia piorar. Quantos de nós já não passamos por situações assim? A gente esperando e durante aquela espera, o negócio piora. E Jairo procurou Jesus, porque sua filha estava muito doente. E ele fez aquilo que nos sempre ensinamos, procurou Jesus. Só que enquanto Jesus caminhava com ele, chegou uma notícia: sua filha morreu. Imagine o coração daquele pai, daquela mãe. Ele estava com Jesus e mesmo assim recebeu uma notícia terrível. E é nesse momento que Jesus libera uma palavra que vai sustentar Jairo até sua casa. Não temas, crê somente. Jairo estava com Jesus quando a notícia chegou. E esse detalhe é muito importante. Jairo não estava distante de Jesus. Ele estava caminhando com Jesus. E mesmo assim, a notícia chegou. E isso quebra uma ideia equívoca. Estar com Jesus não significa que nunca receberemos notícias difíceis. Ser cristão não significa ausências de problemas. Fé não significa uma vida sem movimentos de dor. A diferença é que quando a notícia chega, Jesus continua conosco. E talvez alguém tenha pensado: Senhor, mas eu estou orando, eu estou buscando, estou fazendo esses 40 dias, por que isso aconteceu? Não transforme a circunstância difícil em evidência de que Deus abandonou você. Jairo recebeu uma notícia devastadora, mas Jesus ainda estava ao lado dele. Não incomodes, mas o mestre, ali no 49, não incomodes mais o mestre. Olhe para a mensagem que chegou, sua filha morreu. E depois, não incomode mais o mestre. Em outras palavras, agora acabou. Não adianta mais, pare de esperar, pare de pedir. Não existe mais possibilidades. Porque existem circunstâncias que tentam nos convencer de que não vale mais a pena continuar crendo. Amém?
essa parte de não valer mais a pena continuar crendo. A gente vê muitos cristãos hoje, dentro da igreja mesmo, perdendo a fé, não querendo mais continuar crendo, porque a situação tem piorado tanto. Deus muitas vezes não fez o que eu quis e eu acabei desistindo. E a gente quer muitas vezes que Deus faça do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imaginou na nossa cabeça. E talvez alguém tenha enterrado a esperança antes mesmo de Deus concluir determinado processo. Mas a atenção a fé bíblica, ela não é insistir que Deus obrigatoriamente fará aquilo que eu determinei. Às vezes nós determinamos que Deus faça. E nós temos que entender que não é bem assim. Não é nós que determinamos. A nossa esperança não está em controlar o resultado. Mais uma vez, Deus fala de controle. A nossa esperança não está em controlar o resultado. A nossa esperança está em Cristo. Se nós cremos em Jesus, nós sabemos que Ele já morreu por nós. Nós vamos passar por dificuldades nessa terra. Nós vamos passar por dores que a gente acha que jamais nós vamos suportar em viver. Mas nós temos que lembrar que nós temos que estar a nossa esperança em Cristo e que da nossa eternidade em Cristo. Por mais a dor que a gente passe, mas nós precisamos pedir isso a Deus quando essa dor pegar. Senhor, a minha esperança está em Ti. Tem orações que tem que mudar o jeito. A gente tem que só falar, Senhor, a minha esperança está em Ti. Por isso, mesmo quando não sabemos como a história terminará, continuaremos perto dEle. Se a gente não sabe como a gente vai viver depois daquele dia difícil, a gente vai ter que continuar perto dEle. Porque sem Ele vai ser pior. Amém? Aquela frase, né? Ruim com Ele, pior sem Ele. E a nossa esperança tem que estar ali. Jesus ouviu a notícia, mas liberou outra palavra. E essa é a chave, né, dessa palavra, dessa live. Jesus ouviu o que disseram. Ele não ignorou a gravidade, mas imediatamente falou para Jairo, não temas, crê somente. Mas não é fácil. Não temas, crê somente. A gente vendo tudo caindo, desmoronando, né? E vem Jesus e fala, não temas, crê somente. Amém? Perceba, a circunstância falou. Depois Jesus falou. Agora Jairo teria que decidir qual voz governaria seu coração. Durante o restante do caminho, qual voz você tem decidido governar sua mente e seu coração? Qual voz? A voz de não temas, crê somente? Ou a voz do inimigo? Já era, acabou para você. Amém? Nós temos que determinar o que vai governar dentro de nós, o seu coração durante esse restante do caminho. E isso é muito forte. Você não consegue impedir todas as vozes. Nós não conseguimos que chegam até você, que chegam na nossa mente. Mas você pode decidir qual voz vai governar o seu coração. Você pode determinar, Senhor, eu não permito que essa voz me guie, essa voz de engano, essa voz de falta de fé, falta de esperança. Mas você pode determinar essa voz que fala, não temas, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E a notícia dizia, acabou. Jesus dizia, continue crendo. A notícia produzia medo. Jesus chamava Jairo à fé. E talvez o milagre ainda não tivesse acontecido, mas Jairo recebeu uma palavra para atravessar o caminho até sua casa. Muitas vezes nós recebemos uma palavra,
no dia para a gente passar pelaquele dia. Assim como Jairo recebeu uma palavra para atravessar o caminho até sua casa. Por isso que a nossa busca tem que ser constante com o Senhor, para a gente poder sempre lembrar que nós temos uma palavra para atravessar as dificuldades e o caminho que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Não temas, o medo quer enterrar a esperança. Sempre o medo ele vai predominar dentro de nós, ele vai querer enterrar nossa esperança e a nossa fé. Mas observe que Jesus primeiro trata o medo de colocar nas mãos dele, o medo de deixar Deus muitas vezes agir na nossa vida. Não temas, porque o medo começa a construir cenários, assim como eu falei no começo. Medo de largar as coisas materiais, muitas vezes, na mão de Deus. Medo de largar um filho a seguir a sua vida, muitas vezes, que ele quer ir, e você fica com medo. O filho precisa voar e você não deixa. Medo, são tantos medos, né? Não é só medo de tantas coisas, medos muitas vezes de viver, medo de pessoas. São tantos medos, né? Deus ensina ele a tratar esse medo. Não temas. E nós temos que deixar Deus tratar isso dentro de nós, porque o medo começa a construir coisas na nossa mente. E agora? Como vai ser? Acabou tudo? Nunca mais? É aquilo que nós... Ó, pra você ver, Deus já mandou falar aquilo no começo, porque é aquilo que eu já falei no começo. Ninguém vai conseguir, né? É mil cenários, mil coisas que vêm na mente. Ah, só eu sou capaz disso, outra pessoa não é capaz, né? E como que vai ser? Nunca mais vai dar certo daí se não tiver eu lá. Amém? São coisinhas que Deus vai trabalhando dentro de nós. E esse não temas, ele é muito forte. Deus fala pra gente não temer, não ter medo. Mas pra gente não temer e não ter medo, a gente tem que trabalhar a nossa mente muito forte. Porque o medo é a primeira coisa que nós temos que tratar dentro de nós. O medo de você chegar ali chegar numa altura e olhar, não, eu tenho medo. Aí é um medo de segurança, é um medo de você, é um medo que você tem de ali, não, se eu cair, né, é perigoso. Agora tem medos que atrapalham a nossa vida. Eu já tive muito problema com isso também. Hoje ainda, às vezes, tem algumas coisas, a gente tem medo de muitas coisas, mas é isso que Deus ele quer tratar em nós. O medo nos paralisa. O medo ele não deixa a gente receber aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós travamos a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal pelo medo. E hoje Deus ele vai tratar isso em nós, o medo. Não temas. Peça para o Senhor hoje tratar isso dentro de você. Qual medo dentro de você? Tratar, que o Senhor precisa tratar. Senhor, eu preciso tratar essa área. E você precisa entender e lembrar dessa palavra. Grifo na tua Bíblia, não temas, não tenha medo, apenas creia e será salvo. Amém? Não deixe o medo construir cenários na sua mente. E isso é dar um passo de fé. E muitas vezes sofremos não somente pelo que aconteceu, mas por tudo aquilo que nossa mente começa a imaginar depois. Amém? Por isso Jesus chama Jairo para outra posição. Crê somente, crê. E quando isso eu falo, né, que tudo aquilo que nossa mente começa a imaginar, gente, a nossa mente vai tão além, tão além. A nossa mente, ela é um perigo. Se com Deus já é difícil, você imagine sem Jesus na nossa mente. Por isso que as pessoas hoje têm feito coisas absurdas, porque a mente, a nossa alma, é o que faz a gente pecar e que faz a gente ir pelos caminhos, muitas vezes, que a gente quer da nossa carne. A gente, às vezes, deixa a nossa alma prevalecer e não o espírito. Porque se a gente for fazer a vontade da nossa alma, da nossa mente, prevalece a carne.
Nós temos que deixar o Espírito prevalecer. Amém? O jejum é para isso, para o Espírito prevalecer dentro de nós. Crer somente. Isso não significa negar a dor. Significa não permita que o medo se torne senhor do seu coração. Muitas vezes nós permitimos que o medo ele se torne o Deus do seu coração, muitas vezes. Eu tenho medo e não vou. Mas e aí? Você tem medo e vai ficar parado, vai ficar travado, não vai se movimentar, você não vai crer no que Deus tem. Você pode estar com medo e ainda escolher levar esse medo para Jesus. E Jesus continuou caminhando para casa. Eu enfatizava isso. Depois da notícia, Jesus não mudou o destino. Continuou indo para a casa de Jairo, para as pessoas. Não havia mais motivo para Jesus ir. Mas Jesus continuou. Jesus continuou ainda, aquilo que as pessoas consideravam encerrado, ainda estava diante de Jesus. Aquilo que a pessoa não, já acabou, não, já era, ela morreu. Não, aquilo que as pessoas consideram que não tem mais jeito, estava diante de Deus. E aqui cabe uma aplicação linda para nós. Talvez existam áreas que você classificou como acabou, perdi, não tem mais jeito. Coloque diante de Jesus essa sua área, essa dor hoje, no seu caderno. Escreva: Senhor, hoje eu quero tratar esse medo dentro de mim. Eu quero que você escreva isso. Gente, eu tive um testemunho muito lindo essa semana na igreja. E pelo fato das pessoas escreverem, por isso que eu falo para vocês, escrevam. Fale com Deus no papel. Tire o celular, pegue um papel e caneta e escreva. Hoje você vai colocar esse medo que está dentro de você e você vai jogar para Jesus hoje, colocar diante de Jesus o que tem te travado, o que acabou, o que eu perdi, o que não tem mais jeito, colocar diante de Deus. Amém? Não para exigir para que Ele faça, não é isso, aquilo que você deseja, mas para dizer a Ele, coloque aí: Senhor, eu não consigo fazer mais nada com isso, mas entrego em tuas mãos. Eu não consigo controlar isso, mas eu entrego em tuas mãos. Mas escreva para Deus. Comece falando: Pai, aqui está sua filha. Se você quiser colocar seu nome à frente. Eu sempre gosto de colocar meu nome. Pai, aqui está sua filha Ana. Pedindo isso, colocando esse medo diante de ti. Eu quero que você escreva as coisas para Deus. Quero que você deixe registrado todos os milagres que Deus tem feito na sua vida. Amém? As pessoas riram de Jesus. Quando Jesus chega, encontra choro. E quando fala sobre a menina, as pessoas riem dele. Porque sabiam que ela estava morta. Vamos ativar a criança. Você imaginou a cena? Jesus chega, encontra todo mundo chorando. E quando fala sobre a menina, as pessoas riem dele. Imagina as pessoas tudo rindo, porque sabia que ela estava morta. Imagina a cena. E isso mostra uma diferença. Elas conheciam a realidade, mas não conheciam o desfecho que Jesus produziria naquela ocasião. Então existem momentos em que as outras pessoas não conseguiram compreender por que você continua confiando. As pessoas não conseguem compreender por que ela ainda continua confiando em Deus, se na vida dela está tudo desmoronando. Mas não transforme isso numa guerra contra pessoas. Amém? A questão não é: vou provar que estavam erradas. Não, você não pode querer provar nada. Nossa fé, ela não existe para provar nada a ninguém. A nossa fé está em Cristo. Não queira provar nada às pessoas. Só fique firme, a nossa fé está em Cristo. Não transforme isso em guerra com pessoas, porque tem gente que vai ainda rir da sua fé, rir do que Deus está mandando você fazer.
mas não queira provar nada. Não entre em guerra com pessoas. Menina, levanta-te. Amém? Jesus toma a menina pela mão e diz: menina, levante. Ela se levanta. Imagine agora Jairo. Pouco antes alguém havia dito: morreu. Agora Jesus dizia: levanta. Aquela história nos mostra que, naquele episódio, aquilo que parecia definitivo para todos ao redor não estava fora da autoridade de Cristo. E a nossa esperança não está na força da nossa fé. A nossa esperança está em Jesus. Não é se eu acreditar muito, tudo que eu quiser acontecerá. Não, não é assim. É mesmo diante daquilo que eu não consigo controlar, continuarei confiando em Cristo. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. E o que você enterrou antes da hora? Agora você vai colocar aí no seu caderno de oração. O que você tem enterrado antes da hora. Agora faça uma aplicação na tua vida. Talvez não seja literalmente uma pessoa, talvez você tenha enterrado um sonho, muitas vezes. Nós enterramos sonhos. Esse testemunho que eu tive na igreja, essa pessoa falou que escreveu um sonho que ela queria e Deus realizou na vida dela, né? Ela falou que desenterrou esse sonho, né? Olha só que lindo. Uma expectativa, um projeto. Às vezes você tem um projeto em mente e você não consegue desenterrar esse projeto. Escreve, coloca no papel. Escreve uma oportunidade, não sei, tá? Tem tantas coisas que a gente tem em nós, que a gente não fala para as pessoas, mas fica no íntimo, no interno. Porque tem coisas que nem nosso marido vai saber, porque é coisas internas nossas. Igual assim como ele. Nosso cônjuge tem coisas que nem eu vou saber dos medos dele. Tem coisas que às vezes depois ele vai me contar, que ele fala: ó, Deus trabalhou isso em mim, eu tinha muito medo. Igual eu tinha muito medo e hoje eu falo, porque Deus fez a obra, né? Tem coisas que a gente não quer contar para ninguém, né? E a gente às vezes não quer nem contar para Deus. A gente fica com tanto travamento, a gente enterra tanto aquilo que a gente fica ali, sofrendo, remoendo. Mas não, Deus ele quer que você fale para Ele. É com Ele que você tem que falar, no seu secreto aí, quietinho no seu quarto, escrevendo um sonho, um projeto, uma oportunidade. Hoje você vai fazer isso aí. Hoje o devocional tem pedido isso. Hoje Deus quer isso de nós. Vamos desenterrar, vamos tratar o medo dentro de nós. Nunca mais, uma oportunidade, talvez você tenha dito já: não consigo, acabou para mim. Amém? Quantos não consigo nós colocamos em nossa mente? Quantas vezes eu já falei: eu não consigo ministrar a palavra e jamais irei fazer isso. Muitas vezes eu declarei. Até que um dia Deus falou para mim: pare de falar isso. Tira essa palavra da sua boca e começa a confiar em mim. Até um dia que Deus me pegou e falou: pare de declarar isso. Eu sei o que eu tenho para você. Até um dia que Deus falar: eu coloco palavras em sua boca. Para mim destravar o medo de falar e entender que Deus queria que eu fizesse isso foi muito difícil. Eu tive que colocar os meus medos diante dele. Falava: Senhor, eu não consigo, eu sou travado. Eu tenho orações aqui nessa Bíblia que eu escrevo, que eu falo: Senhor, não consigo, não dá, não sai. Eu não consigo falar de ti. O que eu vou fazer? Se o Senhor quer trabalhar comigo. Tenho várias orações. Se eu achar que qualquer dia eu mostro para vocês. E Deus fala para nós. Até o momento que Deus fala: pare de falar não consigo. Se você está comigo, se você crê em mim, crê somente. Eu tive que pegar esse crê somente e jogar a cara na internet.
jogar a cara na sociedade para falar de Deus. E, amém? Acabou para mim. Muitas vezes nós achamos que por uma situação que passamos, a gente acha que não vamos conseguir mais nada. Acabou. Não, para Deus não acabou. Se você está com Jesus, ainda tem uma saída. E hoje não estou dizendo que Deus obrigatoriamente restaurará tudo exatamente como era. Não. Hoje nós estamos dizendo, não declara o final daquilo que você já entregou nas mãos de Deus. Amém? Não declare. Deixe Deus conduzir a história. E hoje, o propósito do dia 9, eu quero pedir para vocês abrirem aí, né, como eu já falei, o seu bloco de notas, muitas vezes, o seu caderninho. Eu quero que vocês escrevam isso. O que eu considerei encerrado porque perdi a esperança. Coloque no seu caderno de devocional dos 40 dias. O que eu considerei encerrado porque perdi a esperança. E depois, Jesus, eu coloco essa área diante de ti. Não quero controlar o resultado. Quero confiar em ti. Escreva. Você coloca a pergunta em cima e escreve embaixo. Jesus, eu coloco essa área diante de ti. Não quero controlar o resultado. Quero confiar em ti. Amém? E ainda declare, eu não entreguei meu coração ao medo. Coloque aí, eu não entreguei meu coração ao medo. Continuarei caminhando com Jesus. Amém? Glória a Deus, está todo mundo entendendo? Se você estiver escrevendo, no final dos 40 dias, eu quero o testemunho dos caderninhos. Eu não entreguei meu coração ao medo, continuarei caminhando com Jesus. Amém? Nós encerramos hoje o devocional. É tão gostoso, né? É tão edificante. Amém? E eu quero que você fique firme até os 40 dias e depois, lembra que nós falamos, a vida vai continuar constante com Deus. 41, 42, 49, não vamos parar. Nós estamos fazendo um intensivo, né, para aumentar ainda mais a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito, porque jejum não é troca, jejum é fortalecimento. Amém? Se eu fizer jejum, Deus vai ter que me dar. Não, Deus vai te fortalecer para você continuar caminhando. Amém? Porque os 40 dias vai acabar, mas o dia 41 vai continuar, o dia 42, o dia 43, o dia 44. Jejum é fortalecimento espiritual. É para você sempre estar mais fortalecida ainda diante de Deus. Amém? Por isso que eu amo fazer jejum. Cada vez que eu faço jejum, eu me sinto mais fortalecida, porque não adianta, gente. Se a gente não jejuar, a gente cai. Jejum e oração, lembre-se, jejum e oração é o nosso fortalecimento contra inimigo, contra muita coisa. É como diz, tem caça de demônio que só vai sair com jejum e oração. E muitas vezes, nesse jejum e oração, Deus vai te libertar de muitas coisas. A libertação, ela só vem de jejum e oração. Muitas vezes nós achamos que libertação é só lá na igreja, orar, cair no chão. Não, a libertação ela é diária. Por isso que Deus fala para nós jejuarmos, porque tem jejum, tem demônios que só saem com jejum e oração. Mas Deus ele vai trabalhando aos poucos dentro de nós. Amém? Eu lembro que quando eu estava no meu processo de libertação com muitas coisas, cada dia Deus mexia numa área e cada dia eu achava, já se foi um demônio. Amém? Por quê? Porque a gente, né, eu no caso, que vivi uma vida no mundo com legalidades, né, muitas coisas, tive que libertar muitas coisas. Fiz uma libertação muito forte. E isso vai nos fortalecendo cada vez que você liberta algo. Você vai sempre querendo caminhar mais com Deus. Eu lembro que no começo, gente, de verdade, eu não conseguia fazer nenhum tipo de jejum. No começo,
Para mim, fazer 12 horas de jejum era uma luta. Era uma luta dificílima. Eu falava, jamais eu vou conseguir jejuar, porque eu não consigo, parece que me dá agonia, me dá ansiedade. Gerava mais ansiedade em mim. E eu lembro que Deus falava assim, faça menos, mas faça. Se você não está conseguindo fazer 12, faça 8. Tire pelo menos algo, pelo menos alguma coisa. Você vai conseguir vencer isso. Amém? E eu lembro que Deus começou aos poucos comigo. Até um dia, gente, que o dia que eu fiz 24 horas, eu não acreditei. Falei, meu Deus, eu consegui fazer 24 horas de jejum. Um dia eu fiz jejum de 24 horas sozinha, antes de chamar as meninas para fazerem comigo. E nesse dia que eu fiz esse 24 horas, eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo tão fortalecida hoje, porque, gente, de verdade, não me deu fome, mas me deu uma saciedade diferente. Eu fiquei só na água e chá, sem comida, 24 horas. E eu senti um renovo de Deus nesse dia. Eu senti Deus me limpando, mas limpando de muitas coisas ainda que estavam internamente em mim. Não só como espirituais de libertação, mas coisas assim que Deus foi me abrindo a mente. O jejum, ele é uma limpeza já no seu organismo, certo? Isso no físico ele já é uma limpeza, mas no espiritual ele é um fortalecimento ainda mais para você. Por isso que eu sempre vou chamar vocês para jejuar, porque eu amo isso. Eu aprendi a jejuar. Não foi da noite pro dia. Eu aprendi a jejuar sendo constante. Um dia eu conseguia, no outro dia eu não conseguia. Outro dia eu conseguia, no outro dia eu não conseguia. Mas eu falo, não, eu preciso conseguir jejuar. O Senhor precisa me dar essa força. E hoje eu vejo Deus me dando esse renovo e esse fortalecimento para chamar pessoas para jejuar. Amém? Igual o jejum de Daniel. Né? Deus colocou, eu quero fazer. Eu sinto que eu consigo agora, eu sinto que eu estou pronta para fazer. Né? A gente tem esse fortalecimento espiritual. E hoje, se você não consegue jejuar, comece aos poucos, com 8, com 12, igual esse do 40 dias, é um jejum de alimento. Você começa tirando algo, eu fazia muito desses, de tirar algo que mais eu gostava, que é o chocolate, o açúcar, né? E Deus nos renova. Amém? No primeiro 40 dias que eu fiz de milagres, que foi o ano passado, eu sofri e não consegui chegar até o final, só para vocês entenderem. Ontem eu estava lembrando isso, falei, não posso deixar de falar isso. Meu marido mesmo falava, nossa, você não consegue terminar o jejum? Eu me sentia frustrada. Falava, meu Deus, não, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu vou conseguir um dia. E, eu chegava até a chorar, falei, Deus, como que eu não consigo fazer 40 dias de algo? Como que pode algo me prevalecer tanto, me dominar tanto? E aí eu não conseguia e eu abandonava. Porque esses 40 dias de milagre da quadrangular, gente, existe há anos, né? E eu fui conseguir fazer, assim, de verdade, há pouco tempo. Sempre tem o 21 da vitória, sempre tem. E antes eu não conseguia. E hoje, aqui com vocês, hoje está diferente. Eu já vejo que eu já não sinto mais a mesma vontade das coisas. Parece assim, eu sou sempre assim, eu estou ligada com Jesus, eu estou ligada com o meu espiritual, eu estou me sentindo fortalecida. Igual vocês falaram no começo, é desafiador. E vai ser assim. Os primeiros vai ser assim. Mas Deus sabe do seu coração, Ele vai te fortalecer nesse, e no próximo você vai ficar mais fortalecida ainda. E é isso que eu quero ensinar para vocês, por isso que eu gosto que vocês escrevam, porque muitas vezes até jejuar é uma dificuldade. E você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, me ajuda a jejuar. Me ajuda a jejuar, porque através do jejum, o seu espírito vai ser fortalecido. Amém? A nossa carne precisa morrer. E é diante do jejum que a nossa carne morre. Por nosso espírito estar ativo. Amém? Escreva isso hoje também, porque muitas vezes tem pessoas que têm medo de jejuar e passar mal. A gente precisa, se tiver alguma doença, alguma coisa, coloque diante de Deus. Senhor, como que eu posso fazer isso? Posso jejuar até quanto? Até o quanto o Senhor me permite jejuar? Deus vai falar.
Deus vai te orientar. Amém? Tudo nós temos que colocar diante de Deus, até o nosso jejum, até o que nós queremos fazer para Ele. Deus vai nos orientar. Amém? Vamos orar, que vocês fiquem com essa palavra de fortalecimento. E amanhã, vamos ver o tema de amanhã? Gente, eu só olho o tema. Normalmente tem dias que eu olho junto com vocês, daí me surpreende, mas eu estou olhando antes um pouco, tá? O tema determinado por Deus, o tempo determinado por Deus. Amanhã nós vamos ver Eclesiastes. Eu amo Eclesiastes. Amanhã é o dia 10. Dia 10. E vai chegar em setembro, que vou ter uma viagem. Gente, eu vou ter que fazer live na viagem, porque eu prometi pro Senhor que eu ia fazer live todos os dias. Fácil, não é. Tem dia que a gente não tá a fim de aparecer na internet. Mas eu prometi pro Senhor, eu vou cumprir. Amém? Vai estar sendo como que diz, um desafio. Amém? Aonde eu estiver, eu abrirei a live. Amém? Eu não sei como que eu vou fazer no dia que eu for viajar, porque eu vou fazer uma viagem de 16 horas. Eu acho que eu vou ter que abrir no ônibus ou vou ter que gravar antes, não sei. Me deem uma ideia. Porque o dia que eu for viajar é de madrugada. E daí eu não vou chegar, né? Porque vai ser o dia todo viajando. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Tô pedindo estratégia para Deus já. Senhor, eu preciso abrir essa live. Amém? Então, que Deus me dê essa direção, porque tá chegando a viagem, já tô começando a ficar assim, o que eu vou fazer? Mas Deus sabe, né? Vamos confiar. Amém? Eu vou para uma viagem de conferência, eu vou buscar mais do Senhor, tá? Eu amo ainda essas viagens, porque essas viagens a gente volta flutuando, né? Essas viagens a gente volta querendo mais de Deus, mais de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa live, por esse tempo com elas, ó Pai, por esse tempo que nós estamos passando aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. E obrigada, Pai, por o Senhor nos manter firmes cada dia mais. Obrigada, Senhor Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa tocar essas mulheres, tocar essas pessoas que estão assistindo, ó Pai. Tocar as famílias, ó Pai. O Senhor sabe da dificuldade de cada uma. O Senhor sabe dos desafios, dos medos de cada uma. Que hoje elas possam colocar diante de Ti todos esses medos que têm enfrentado internamente. E que possamos cada vez mais ouvir a Tua voz. Entender qual voz nós queremos ouvir. E hoje, Senhor, nós vamos colocar diante de Ti, ó Deus, que nós entregamos os nossos medos, todos os nossos medos internos, e que confiamos em Ti, que cada vez mais permanecemos em Ti. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, nos dá discernimento, Pai. Coloca, Senhor, discernimento e sabedoria espiritual que vem do céu. Tira, Senhor, essas vendas, muitas vezes espirituais, às vezes que carregamos dentro de nós. Que o Senhor nos liberte cada dia, Pai. E que o Senhor esteja com nós, a cada passo, a cada momento, a cada decisão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Mais um dia, 6h39 já, deixa eu correr, tem que trabalhar. E que Deus abençoe todas. Até amanhã, no dia 10. Amém? Deixa eu salvar aqui. Não perco a live.